Hey, irmão Roy aqui, Ministério Old School Bible Baptist. Como todos vocês podem ver na miniatura, o tema que pretendo abordar aqui é Donald Trump não é o anticristo. Amém? Vamos entrar nisso, mas vamos orar antes. Pai, agradecemos a você por Jesus, agradecemos pelo sangue derramado, agradecemos pela Bíblia Sagrada, agradecemos pela nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Ok, escute só. A Bíblia não nos dá informações suficientes sobre o anticristo para que possamos apontar e dizer, este é o anticristo, ok? Isso pode acontecer mais tarde, quando as pessoas reunirem as peças, possivelmente na tribulação. Mas agora, não sabemos quem é o anticristo. A Bíblia não nos disse exatamente quem ele é ou onde podemos achá-lo. Contudo, a Bíblia nos dá informações suficientes para que possamos definitivamente excluir algumas pessoas da lista. Em outras palavras, existem algumas qualificações para ser o anticristo, alguns pré-requisitos que você deve preencher para ganhar a posição, de modo que podemos olhar para certas pessoas e dizer, não é esse, não é esse, não é esse. Então vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui. Sabe, Daniel nos dá um monte de informações sobre o anticristo. Vejamos Daniel, capítulo 8. Então, em Daniel, capítulo 8, temos a visão, certo? Daniel está decompondo a visão. E vamos começar pelo versículo 8. Ele está repassando a lista de reinos. Temos o Babilônio, então vem o que seria o Medo-Persa, depois o que seria o grego, e depois esse Império Grego se dividiria em quatro. Mas veremos isso conforme avançarmos. Tá, comecemos pelos gregos. Pela Grécia, de Alexandre, o Grande. Ele diz, no versículo 8, por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis, em direção aos 4 ventos do céu. Certo, então o bode tinha um chifre grande que foi quebrado, e em seu lugar surgiram 4 chifres notáveis. E de um deles saiu um chifre pequeno. De um deles. Certo? Então, de um desses 4 que saem dele, sai um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra agradável. E se engrandeceu até contra as hóstias do céu. E lançou por terra algumas das hóstias e das estrelas, e pisou sobre elas. E se engrandeceu até contra o príncipe das hóstias. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então chegamos agora à interpretação do próprio Daniel da visão. E no versículo 19 lemos, e disse, eis que te farei saber o que há de ocorrer no fim da indignação, pois no tempo determinado será o final. Então isso pertence ao fim dos tempos, pertence à tribulação, pertence à 70ª semana de Daniel, certo? O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, e o bode áspero é o rei da Grécia. Esse é Alexandre o Grande. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Esse é Alexandre. Agora, sendo quebrado, ele morreu jovem, certo? Isso é a morte dele. Continuando aqui. Enquanto 4 se levantaram por ele, 4 reinos se levantarão dessa nação, mas não por seu poder. Ok. Então aqueles 4 generais de Alexandre, com licença, dividiram seu reino após a morte dele, certo? Então seu reino foi dividido por seus 4 generais em 4 reinos. Egito, Síria, Grécia e Ásia Menor. Esses são os 4 reinos dessa divisão. Portanto,
O chifre pequeno do anticristo sairá de um desses 4 reinos: Egito, Síria, Grécia e Ásia Menor, certo? Ele não virá de uma ascendência alemã do outro lado do oceano, nos Estados Unidos da América. Lembra de quando Barack Obama estava concorrendo à presidência? Lembra quanta gente falava Barack Obama será o anticristo, Barack Obama é o anticristo? Descobriram coisas sobre o nome dele, numerologia e todo tipo de coisa. Ouça, você não saberá quem é o anticristo assistindo televisão e vídeos do YouTube. Você saberá quem ele é ou não lendo o que sua Bíblia King James fala dele, ok? Vamos detalhar isso. Ele virá do Egito, da Síria, da Grécia ou da Ásia Menor. É preto no branco, certo? Possivelmente Síria, certo? Veja Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, do 16 ao 20, certo? Julgamento sobre Satanás e o anticristo. É o contexto da passagem. Aqueles que te veem olharão atentamente para ti e te considerarão, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que fez reinos tremerem? Que fez do mundo um deserto, destruiu as suas cidades e não abriu a casa dos prisioneiros? Todos os reis das nações, todos eles, jazem na glória, cada um em sua própria casa. Todavia, tu és expulso da tua sepultura como um ramo abominável, e como as vestes daqueles que são mortos, atravessados com uma espada, que descem até as pedras da cova como uma carcaça pisoteada. Não serás unido a eles no sepultamento, pois tu destruíste a tua terra, ok? E mataste o teu povo. A semente dos malfeitores nunca será conhecida, certo? Então existe uma ligação com a terra, ok? E por terra e pessoas, estamos nos referindo, obviamente, à Síria anexada ali, com Israel. Estamos restringindo a esses dois. Não se trata do Egito, ok? Não se trata da Ásia Menor. Estamos falando aqui da terra. E essa terra seria Israel e Síria. É como lemos em Ezequiel, perdão, quero dizer, Zacarias. Zacarias 11. Vejamos os versículos de 15 a 17. Diz aqui: E o Senhor me disse: tome ainda para ti os instrumentos de um pastor tolo, pois eis que levantarei um pastor na terra. Ok? Esse cara está saindo daquela terra, da área em torno de Israel e Palestina, que não visitará aquelas que foram feridas, nem buscará a pequena, nem curará a que está quebrada, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda e rasgará suas unhas em pedaços. Ai do pastor ídolo que abandona o rebanho. A espada estará sobre seu braço e sobre seu olho direito. Seu braço se secará completamente, e seu olho direito se escurecerá completamente. E há mais lugares que falam sobre o anticristo ter um olho e um braço danificados. Mas aqui vemos que tudo isso gira em torno da Terra. Gira em torno da Terra, não da Austrália. Ele não está vindo dos Estados Unidos. Ele não é alemão. Ele não é africano. Isso é sobre a Terra e as pessoas de lá. Se você for em Ezequiel 31, não entraremos nesse capítulo inteiro. Mas Ezequiel capítulo 31 novamente, trata do juízo sobre Satanás e o anticristo na vinda do Senhor. O termo que é usado lá
E em muitos lugares de Ezequiel e Isaías, na verdade, é a Assíria, a Assíria, a Assíria. O que temos aqui, então, é uma dupla aplicação, pois há algumas coisas ditas sobre Senaqueribe e Salmaneser, que eram os reis assírios da época em que essas profecias foram feitas, que vão muito além daquela época e são muito maiores em escala e escopo. Obviamente, são profecias para os tempos do juízo do Armagedon. Portanto, isso é uma aplicação profética secundária dentro do texto, junto a uma aplicação histórica sobre os tempos em que aquilo foi escrito. Há também um contexto profético para o futuro. Vemos isso repetidamente. A Assíria, a Assíria, a Assíria, a Assíria, conectado ao anticristo. Ok, então, estamos apenas excluindo, estamos comendo pelas beiradas. Estamos entendendo que isso se destina ao povo judeu e que, de alguma forma, há envolvimento da Assíria. Sabemos que o chifre pequeno sai de uma dessas 4 áreas aqui. Vamos agora um pouco mais fundo sobre quem exatamente será o anticristo, ok? Existem 2 indivíduos na Bíblia chamados de filho da perdição, certo? Venha comigo até João 17. João capítulo 17. Olhe para o versículo 12. Jesus diz aqui: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ok? Então, Judas Iscariotes é o filho da perdição. Agora veja Atos capítulo 1. O que ocorre com ele? Versículo 25. Veja só. Olha o que diz aqui. Está tratando da escolha de Matias como o 12º apóstolo, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu o quê? Próprio lugar. Portanto, o filho da perdição vai para seu próprio lugar. Agora, há outra pessoa que é chamada de filho da perdição nas Escrituras. Veja comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a deserção e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe ou se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a abominação da desolação sobre a qual lemos em Daniel. Ele é o filho da perdição. Vem aí novamente o filho da perdição. Então temos Judas como filho da perdição que foi para o seu próprio lugar, e temos esse filho da perdição aqui. Agora, de onde vem esse filho da perdição? Certo. Veja Apocalipse capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Vou ler alguns versículos aqui. Comecemos aqui, pelo julgamento da grande prostituta, mistério Babilônia, a Igreja Católica Romana, certo? No versículo 7 lemos: e o anjo me disse: por que te maravilhas? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Essa é o anticristo, que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era... O que ele quis dizer com era? E não é. E há de subir do poço sem fundo. Então, esse filho da perdição estava em algum lugar do passado antes de subir do poço sem fundo. O filho da perdição, Judas Iscariotes, foi para o seu próprio lugar.
E aqui temos o filho da perdição saindo do poço sem fundo. Diz aqui, e há de subir do poço sem fundo, e vai-se à perdição. E chegando ao versículo 9, lemos, e eis aqui a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas nas quais a mulher está assentada. E há 7 reis. 5 caíram, e um é, e o outro ainda não veio. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e já não é também ela o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Certo? E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então, demos uma enxugada agora. Dos 4 reinos de Alexandre, o Grande, surge um reino que agora podemos ver se tratar do Império Romano. Trata-se da Mistério Babilônia. Ela foi a Roma pagã. Mudou seu traje, se transformando no Sacro Império Romano. E agora é o Império Romano revivido na figura da União Europeia. Então vemos que através da Igreja Católica, o Anticristo, possivelmente um Papa, se levantará mediante a Igreja Católica, mediante a Europa, mediante o Império Romano revivido e apresentando algum tipo de conexão genética, genealógica com a Síria, com os judeus e com Judas Iscariotes. Iscariotes, que significa da cidade Queriote, que ficava em Moabe. Então temos Síria, Moabe e Israel envolvidos nisso. Esses são os elementos, são as características que deveríamos estar procurando no Anticristo. Não simplesmente quem está nos holofotes da TV, quem está nos holofotes do YouTube. Precisamos seguir o que a Bíblia diz sobre esse cara. Então, ei, ele não será um presidente americano, ele não vem dos Estados Unidos ou da Austrália. Ele sairá do Império Romano revivido e terá fortes laços com a Igreja Católica, terá fortes laços com a nação de Israel. E é isso que podemos ver. Portanto, qualquer um que não se enquadre nos parâmetros que a Bíblia estabelece não pode ser o anticristo, certo? Não pode ser. Então trate de tirar o chapéu de alumínio e desativar seu modo teoria da conspiração, amém? E ouça, quando esse cara vier, ele será Satanás manifestado na carne. Esse cara será outra coisa, será 666. Será o homem como Deus. Será uma pessoa muito mais poderosa e impressionante do que qualquer outra pessoa que já vimos. Ele será outra coisa quando vier. E não será um segredo. Então, podemos parar, podemos desistir de tentar encontrar o 666 em Barack Obama, Donald Trump, Elon Musk ou qualquer outra pessoa que esteja por perto agora, no centro das atenções. Não é um deles. Ele ainda não saiu de trás da cortina. E quando ele sair, o mundo todo saberá, amém? Pode apostar. Então, esqueça a TV. Fique com sua Bíblia King James. Donald Trump não é o anticristo. Na verdade, Donald Trump pode até não ser um professor de escola dominical e ter suas falhas, mas o homem tem posicionamentos corretos e quer tornar a América grande. Ele é American First. É a favor da Bíblia, é a favor da fé, é a favor da família tradicional. Ei, nenhuma das escolhas é perfeita. Mas Donald Trump está 1 milhão de vezes mais perto de tudo em que confiamos e cremos do que o outro lado. Então vá lá e vote em Donald J. Trump. Ele não é o anticristo. Deus te abençoe. Até a próxima.